Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, e hoje a gente vai tratar do assunto que nós já fizemos a chamada hoje, fizemos a chamada ontem. Agradecer ao meu amigo Ronaldo Faria também, que sugeriu essa pauta, né? E a gente vai falar sobre depressão. É uma pauta muito importante, como foi a do Alzheimer, como foi também o mal de Parkinson. A depressão também está nesse universo psíquico aí que a gente precisa tratar, né? E as pessoas precisam também ouvir um pouco, né? Porque às vezes a pessoa tem algum tipo de patologia, ou tem alguém em casa com algum tipo de patologia nesse sentido. E a ideia do programa e a função do programa é justamente essa, né? Não só informar, mas às vezes informar com uma certa qualidade, com a qualidade que a gente preza aqui, tanto na TV Banqueta quanto no Cultura Geral, que é levar informação, mas também levar uma palavra de amor, uma palavra de carinho e uma palavra de ternura. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. Para esse bate-papo, a gente está recebendo aqui a Sandra. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, Sandra. Fique à vontade, o programa hoje, mais uma vez, é todo seu. Agradeço, Betão. E claro que eu estou me sentindo em casa, né? Vocês me deixaram muito confortável da última vez. E é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha, tá vendo aí, Léo? Nós somos responsáveis por isso, né? Léo, seja bem-vindo, né? Obrigado, Você mandou algum ensaio, não? Hein? Oi? Mandou algum ensaio para o Alessandro? Não, porque hoje, como tinha presença ilustre aqui da minha mãe, eu falei assim, não vou tomar tempo do programa com minhas humildes fotografias. Não, hoje, então, hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho do que está vindo por aí. O material já está até pronto, mas eu não quis trazer hoje não, exatamente para a gente poder abordar mais profundamente o tema, né? Sim. Sem sombra. Inclusive que tem a ver também com o assunto de fotografia, que a gente vai falar sobre isso, né? A relação fotografia e depressão. Tem uma ligação direta, né, com a autoestima. Sim. Autoestima. Sandra, vamos começar esse bate-papo? Sim. O que é a depressão? Bom, a depressão, a gente tem que ter um certo cuidado hoje, na realidade, com o diagnóstico da depressão. Porque tudo hoje em dia é considerado depressão. Chega no consultório para mim, né? Como se fosse assim, o cliente já chega com o diagnóstico, estou depressivo. E na realidade a gente tem que fazer realmente toda uma avaliação, tipo até uma anamnese, para saber se está dentro do quadro depressivo e se isso realmente tem um fundamento, né? Baseado nos sintomas da depressão. Então uma coisa é estar em estado depressivo, que é situacional, e outra coisa é estar realmente com uma depressão mais profunda. Então, a depressão em si, na realidade, o que é? Se a gente for consultar, né, um dicionário para ver o que é a depressão é a energia estrangulada. Então, essa energia ela é tão sufocada, tão estrangulada, que a pessoa realmente perde o interesse pela vida, perde o interesse pelas coisas que antes ela gostava de fazer e fica absorvida numa tristeza muito grande. Essa tristeza puxa para baixo e um dos pontos que eu procuro trabalhar dentro do processo depressivo é exatamente mostrar para a pessoa que a depressão ocorre quando ela esquece que ela tem dons, ela tem talentos e ela não está utilizando isso. Então ela se fecha no mundo, né? Num mundo muito realmente de autocobrança e acaba entrando num processo depressivo. Nesse processo aí, a pessoa, sem perceber, ela pode deixar de fazer alguma coisa que ela gosta e colocar uma outra coisa no lugar? Por exemplo, a pessoa gosta de pintura. Sim. Aí ela para de pintar e começa a arrumar a casa. Todos os dias, naquele horário, ela coloca alguma outra coisa no lugar. Isso pode acontecer? Pode. Porque quando ela deixa de fazer o que ela gosta, quando ela deixa de ter o prazer, né, com aquilo que vai gerar uma alegria, então ela começa a colocar coisas que vão ter um significado para ela se sentir mais protegida. Então arrumar a casa, deixar tudo nos lugares é uma forma dela ter controle. Então ela não tem mais controle sobre os sentimentos dela, sobre as emoções dela, mas ela vai ter controle sobre a realidade
é ilusório, tá? Sim. Mas ela acha que se ela deixar tudo arrumadinho, e começa até a desenvolver uns certos toques, né? Então, se tiver tudo arrumadinho, tudo sob controle, ela vai sentir um pouco mais confortável com isso. Então, ela passa a colocar isso na vida dela como uma primeira atitude de defesa. Mas só que não resolve, tá? Porque outros processos vão sendo desencadeados aí. Então, quando ela tenta realmente resgatar parte dessa vida, dessa alegria, a tristeza já está num nível muito pesado, tá? E a tristeza, ela chega num ponto onde tem a ver com perdas. Sim. Então, toda vez que existe um processo de perda, a tristeza, ela começa a puxar a pessoa para tomar consciência dessa perda. Mas se essa consciência ela não é percebida, ela não é elaborada, ela não é, de certa forma, entendida, as perdas vão ficando cada vez mais fortes, porque uma perda puxa a outra. Sim. Vem em sequência, né? E a tristeza que é a responsável, o primeiro passo da depressão, é realmente a tristeza, que é uma dor profunda na alma, e ela não consegue lidar com essa tristeza. Uma coisa interessante, que é um conceito que eu peguei com um psicanalista amigo meu, Sei. que é essa coisa, quando a gente, por exemplo, vai se submeter a um processo de análise, só ler sobre análise não resolve o problema. A gente precisa fazer, se submeter ao processo de análise para você entender todo esse parâmetro. Não pode ser só cognitivo, você tem que vivenciar o processo. O processo de análise. As emoções. E aí, me vem uma coisa interessante. Esse processo de não conhecimento, quando a pessoa que não sabe, e ela começa a saber, causa muito sofrimento, e é por isso que talvez, não sei se eu estou me fazendo entender, mas talvez seja por isso que a pessoa não suporta muitas sessões de terapia. Então o processo realmente ele é muito profundo, a pessoa entra no processo de análise, então o primeiro ponto, qual que é a proposta para ela? Se conhecer. É um processo de autoconhecimento, mas é um processo onde tem que ser feito de uma maneira como se fosse uma cebola. Você vai descascando, você vai tirando as cascas, né? Até chegar na essência. Mas cada casca que tira, a pessoa realmente ela sente que ela está mais vulnerável, ela está desprotegida. Então, é o processo onde ela vai aprofundando nesse autoconhecimento, mas tem momento que realmente vem uma tristeza muito grande. Vem a tristeza, vem a culpa, vem a raiva, vem o medo. Então, todos esses sentimentos passam a dominar. E a sequência é exatamente isso. Então, começa com o medo, às vezes até o medo de entrar num processo mais profundo de análise, né? Depois do medo vem a perda. O que ela está perdendo com essa questão de ansiedade, angústia, já indica que existe uma perda aí. A perda vai aprofundando e vai gerando o quê? Mais tristeza. Então, uma tristeza profunda já é um sinalizador da depressão. Tá? E aí, o próximo passo é o sentimento de culpa. Porque ela já não dá conta de fazer o que ela fazia, ela não dá conta de ser alegre igual hoje. Todo mundo tem que ter um nível de alegria, porque é muito cobrado, né? Tem que estar bem, tem que ter alegria, tem que ser feliz. Então, ela já entra no processo de culpa. E esse processo de culpa vai aumentando e gera a raiva. Então, ela começa a sentir raiva dela, raiva do mundo, raiva das situações. E uma das linhas, uma das teorias, né, da depressão é exatamente a raiva jogada em direção a ela. Então, ela não canaliza essa raiva para o que realmente gerou, né, uma perda, mas ela joga a raiva para dentro dela. Como é que o inconsciente trabalha nesse sentido, Sandra? Porque é um embate. Por exemplo, quando uma pessoa... Eu faço isso, por exemplo, para as pessoas que estão do lado de lá nos entenderem. Melhor, né? Quando uma pessoa ela não consegue se relacionar com a outra, o inconsciente dela, na realidade, o inconsciente dela está numa vibração diferente, porque ela identificou alguma coisa ali da situação de bebê originário, em que ficou recalcada, e isso volta disfarçado de raiva de alguma outra coisa. Como é que o inconsciente trabalha nesse processo e também na produção da depressão? Tá. O inconsciente, na realidade, o que ele é? Ele é um depósito, imagina uma caixa enorme, tá? Onde tudo fica ali depositado.
sua experiência, né? Desde criança, desde que você nasceu, as emoções todas, todas as vivências, todas as histórias. O inconsciente armazena tudo. Chega num determinado momento onde a pessoa ela vive uma situação que desencadeia um sentimento, então o inconsciente traz à tona uma emoção lá do passado e reforça a emoção do presente. Então, às vezes, uma lembrança, às vezes ela não está vivendo uma situação específica real, mas uma lembrança do passado traz um sentimento, tá? E como ela não consegue ainda elaborar, entender aquilo, ela realmente começa a entrar num processo de autodefesa. Então, o primeiro processo é se defender daquilo que vai gerar um mal-estar. Mas nesse processo de autodefesa, ela perde um pouco o senso da realidade, tá? Porque a gente tem o inconsciente, né? A mente inconsciente, a mente consciente, que é o processo da realidade, é o momento presente onde as coisas acontecem, e tem a nossa mente superior, que seria a nossa ligação com a criação dos talentos, criatividade, tá? A fé, a espiritualidade. Então, se ela fica no processo só inconsciente, ela vai perder a ligação com a realidade e isso vai aumentar o nível de tristeza. Ela vai ficar sem referência. Então, é como se o tempo todo ela estivesse vivendo só aquele momento de lembranças do passado e presa numa situação que ela não consegue resolver, porque falta o foco na realidade. Ela não consegue trazer isso para o real, para a vida dela. O medo já é uma ilusão. Então, se a tristeza está associada a medo, e geralmente o medo está ligado a medo de perder, então ela cria essa ilusão e não consegue realmente dissociar um medo que está ali para poder ajudá-la a resolver as coisas, ou o medo que paralisa. E esse medo que paralisa geralmente vem de imagens de situações do próprio inconsciente. Infantilizado, né? Infantilizado. Porque a depressão, na realidade, o que ela é? Quando a gente depara, né, com uma pessoa em estado bem depressivo, ela regrediu. Tá? Então, ela regrediu e muitas vezes ela se torna como se fosse uma criança mimada. É até difícil falar isso, mas a sensação, ela se torna uma criança mimada. Ela não quer fazer mais as coisas, não deu certo aquilo que ela queria, ela frustrou, não sabe lidar com a frustração. Então, ela cria, assim, se não deu certo isso, se eu não conseguir, também não vou fazer mais nada. Cruza os braços e fica na imobilidade. Então, ela não consegue dar um passo, né? Qual é a diferença entre depressão e tristeza? Tá. A tristeza é o primeiro passo da depressão. Então, nessa sequência, primeiro começa com o medo, tá? O medo de não ser aceito, o medo de não dar certo, aqueles medos todos que podem ser reais ou não. Esse medo vai aumentando o nível de ansiedade. A ansiedade gera uma angústia, tá? A angústia, quando ela é mais prolongada, ela vai gerar uma tristeza. Agora, a tristeza na vida ela é necessária, porque a gente tem que passar por um momento de tristeza justamente para elaborar aquilo que não está legal na vida da gente, que a gente quer mudar. E muita gente foge do processo da tristeza. Então, a tristeza ela vai criando, querendo entrar para poder mostrar que precisa de uma mudança. E se a pessoa rejeita, a tristeza vai tomando conta. Tá? Então, assim, não tem mais disposição. Na realidade, ela está permeando a vida da pessoa, ela está ali, ela presente. Está ali. E ela está chamando assim, olha para mim, tá? Eu faço parte da sua vida. A tristeza tem que ser olhada de frente. E se isso não acontece, ela vai realmente sufocando a pessoa, pressionando, né? Vai jogando para baixo. E a tristeza que é responsável pela depressão. Então, a depressão está entre a tristeza e a culpa. E aí um processo de culpa muito forte. Porque as pessoas às vezes cobram, reagem, faz isso, faz aquilo. Mas a pessoa ela não tem energia, ela não tem como sair. Né? Então, por isso que o processo ele tem que ser muito bem avaliado para que essa ajuda possa vir no momento certo. O processo tem que seguir. A tristeza tem que ser observada, tem que ser vivida. Ela não pode ser rejeitada. Mas também tem um momento de ficar com a tristeza. Tá? Não pode ser sempre direto o estado de tristeza contínua. Tem que ter a entrada e a libertação, vamos dizer assim. A entrada e a libertação, exatamente. Depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Que a gente estuda no direito,
é o puerpério, né? Isso. Tem muita gente que tem, né, Sandra? Assim, Tem. ou é normal, assim, normalmente a pessoa tem um grau de depressão pós-parto pequena, grande, média, ou às vezes não tem. Mas tem muita gente, por exemplo, tem muitos casos, por exemplo, que às vezes as pessoas criminalizam demais as mães, que às vezes matam a criança, Sim. ou que abandonam. Está tudo associado a uma depressão também, né? Está associado à depressão, porque é todo um processo, né, de uma gestação onde 9 meses há uma ligação muito direta ali, são muitas emoções. Cada etapa da gestação a gente vive, tá, intensamente isso, há uma expectativa muito grande, né, do bebê nascer. Mas ao mesmo tempo um medo muito grande. Então há uma divisão, a gente quer que a criança nasça, mas a gente tem medo de entrar nessa realidade. Tá? A responsabilidade de cuidar do bebê, uma nova vida, vai ter que abrir mão de algumas coisas durante um certo período. Né? Então, a relação com o bebê e a relação com a barriga, quando nasce, é uma relação também de perda. Tá? Então, você perdeu o bebê que estava ali dentro e você tinha total controle sobre ele. Nasceu, então já vem as dúvidas, vem a tristeza, sabe? De, será que eu vou dar conta? Será que isso existe uma receita para poder cuidar de um filho? E isso também tem todo um processo hormonal, então algumas pessoas entram num desequilíbrio interno maior, né? Mas é uma tristeza também, onde ela está, a vida está transformando, então ela precisa entender que é exatamente o momento onde a mudança apareceu na vida dela, uma situação nova que vai ser exigido, né? Cuidar de um filho, tá? Cuidar de outras coisas, mas às vezes ela não consegue fazer essa integração, ela não consegue integrar a mudança na vida dela. Então é comum, tá? Os 40 primeiros dias, né? Depois que nasce o bebê, é um estado de divisão interna muito grande. É amor pelo bebê, pelo filho, mas ao mesmo tempo uma estranheza. Né? Sabia disso? Estou tentando elaborar. Está tentando elaborar. Está tentando se colocar no lugar. Mas você não pode pensar como adulto. Quando você está, você tem que estar sempre, nós já conversamos sobre isso, você tem que estar sempre voltando no tempo e se colocando no lugar da criança, do bebezinho, em formação. Bebê, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo, é um ser estranho que você tem que amar. E o amor, ele acontece de forma gradativa, não é de uma hora para outra. Então, a gente começa a fazer essa integração. E aí, a tristeza, que é o medo de perder, que tem todo o medo de perder o bebê também. Sim. Então, a gente vai toda hora, olha, está respirando, controla tudo. Né? Então, existe uma neurose também. Fora a mudança drástica no corpo da mãe também, que gera também um processo. Gera isso. A gente sente meio zumbi, tá? Eu estou falando de uma experiência pessoal, né? 40 dias a gente não dorme direito, o tempo todo cuidando do bebê, né? Então perde energia. Então, uma vez meu irmão chegou em casa e falou: Sandra, você está parecendo um zumbi. Gente boa, hein? Não é? Motivador, né? Motivador. Aí eu falei, com certeza, mas aí a gente vai adaptando a uma nova realidade, né? Aí as coisas vão acontecendo. Ô, Léo, deixa eu colocar nesse assunto. Você fez um ensaio fotográfico com mulheres grávidas? Fiz, vários. Agora, depois dessa conversa que a gente está tendo aqui, o que veio na sua cabeça? Mas dá para poder fazer um novo formato, uma nova ótica, o ensaio gestante, né? Mas é uma coisa já que a gente percebe muito nos ensaios, é esse medo presente na vida da mulher em si. Os últimos 2 que eu fiz agora, era muito nítido esse medo de como seria o pós-parto, né? A vida depois, porque eu fiz o acompanhamento depois dos 2 recém-nascidos. E foi nítido esse medo que elas tinham antes e esse processo da privação do sono logo depois do nascimento. Esses primeiros 40, 50 dias, que é muito tenso, uma mudança drástica, principalmente na vida da mãe, dos pais também, mas a mãe sente mais diretamente. E eu vivi isso semanalmente, naquele acompanhamento, fazendo as fotos lá. E bate isso, é uma mistura de amor com medo, com insegurança da mãe, e que assim, onde os hormônios também estão todos ainda descompensados, então é muito eminente essa possibilidade da depressão acontecer, né? A insegurança, principalmente, foi uma das coisas que eu mais vi, preocupação com como vai ser daqui para frente, porque é uma certeza de que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não é um videogame que você aperta lá, game over,
você fecha e amanhã você continua. Você fica o tempo que você quiser sem mais ter aquele estilo de vida, aqueles problemas para resolver e a responsabilidade. Então era uma coisa que aí você sabe que sua vida mudou dali para sempre. Então nesse que o Léo está falando é nesse momento ali, vamos colocar ali de um período de gestação mais próximo da criança nascer, que começa a desenvolver uma depressão mais profunda na mãe, que vai virar lá esse processo mais tarde, puerperal, né, que é a depressão pós-parto. Sim. Porque, assim, aproximando realmente, né, já os próximos dias, né, do nascimento, a dúvida é muito grande. Então, a gente entra no estado de divisão interna. Quer que a criança nasça, né, sonha já com a criança, quer ter a criança no colo, mas, ao mesmo tempo, aquela fragilidade. Será que eu vou dar conta? Então, será que eu vou conseguir? Vou ser uma boa mãe? Como que eu vou fazer? Como que eu vou voltar a trabalhar? Como que eu vou deixar meu filho depois? Aí começa todo um sentimento de culpa também relacionado a isso. Por quê? Porque o sentimento é ambivalente. Então, ao mesmo tempo, é amor, mas ligado ao que ela vai perder enquanto pessoa, enquanto individualidade. Essa individualidade ela é recuperada depois. Tá? Por isso os 40 dias e a licença maternidade também, que é um período para adaptar essa realidade. E a gente começa a perceber, então, que assim, agregou uma coisa muito bonita na vida da gente, que é um ser, né, que chegou, é um presente da vida. Mas a adaptação tem que ser por etapa. Então, quando não consegue trabalhar essa divisão, tá, então a pessoa realmente ela começa a perder, tá? Perde energia, perde a vitalidade, ela acha que ela tem que estar o tempo todo ali 24 horas por conta do bebê. Né? E aí realmente quebra a relação dela com ela. E muitas vezes até o próprio relacionamento de casamento fica afetado, né? Por quê? Porque ela vive intensamente para o filho, o marido fica em segundo plano. E aí algumas divisões começam a acontecer. Tá? E aí traz novamente tristeza e vai virando, né, um círculo vicioso. Ô Sandra, como é que a gente trabalha o processo de alteridade, né, nessa condição da depressão? A criança, ela, nessa situação primeira ali, ela pode absorver o sentimento? Algum tipo de sentimento depressivo da mãe, desenvolver isso no futuro? Na realidade, o que acontece? Sentimentos são vibrações, emoções são vibrações. Então, o tempo todo a gente está emitindo vibração, sentimento, né? Que pode ser sentimentos positivos como negativos. Tá? A criança é um ser muito sensível, tá? E com uma consciência muito intensa das coisas, né? Então, o mundo da criança é um mundo do sentimento, é um mundo da emoção, é a forma como ela expressa, né? Então, ela pode captar, assim, ela entra em uma sintonia muito grande com a mãe. Tá? Então, se essa depressão ela é, de certa forma, prolongada, tá? A criança realmente pode vir, tá? Mais tarde a manifestar alguns sentimentos. Eu já tive casos de atendimento no consultório, onde a mãe entrou no processo, né, de depressão muito profundo, durou alguns anos, né? E essa criança, de certa forma, ela se sente um pouco rejeitada, porque a mãe às vezes não tem nem condição de cuidar da criança. Então, quem cuida é um parente, né, uma pessoa mais próxima que dá apoio. Então, fica uma divisão, tá? E a criança também, depois, né, já na vida adulta, ela pode se sentir culpada de ter gerado a depressão na mãe. E não tem nada a ver, né? Sim. Mas ela assume uma culpa. E aí o processo é trabalhar exatamente essa separação, o corte desse vínculo que está lá no passado e mostrar que realmente a mãe tinha as próprias questões para estar naquele estado depressivo. Tá? Mas ela carrega exatamente um sentimento de tristeza durante boa parte da vida. E às vezes sem ter consciência, né, o que gera determinada tristeza em algum tipo de situação da vida dela. Sandra, antes da gente acabar o primeiro bloco, como que pode ser gerada uma tristeza depressiva na pessoa que teve uma perda, que aí nós vamos falar do sentimento de perda, né? Perde um pai, perde uma mãe, perde algum familiar e tudo, e não consegue superar aquilo, não consegue sair daquilo.
E às vezes pior ainda. Aquela tristeza vai para o inconsciente, ou fica no inconsciente, e ela fica voltando o tempo todo e a pessoa não consegue, ela não dá conta daquilo. E uma coisa interessante também, às vezes ela não dá conta daquela situação e também não dá conta de tratar aquela situação, porque toda vez que ela vai ao psicólogo, ou vai ao analista e começa a se deparar com aquilo que ela não sabe, aquilo passa a ser para ela um martírio, né? Um sofrimento. Um sofrimento, uma coisa agonizante, né? Que ela não consegue lidar com aquilo. Como trabalhar essas situações? É bem complexo, é uma pergunta ampla, né? Que é muito complexo, assim, até de fazer e de responder e muito mais, né? Como é que a gente trabalha essa condição assim, da perda e essa situação de ficar de frente a frente com ela? Né? É aquilo que você disse, né? Que você precisa se deparar com essa realidade para você cortar esse vínculo e dali andar para frente. Tá. Bom, aí você entrou numa questão importante que é luto e melancolia, um dos estudos de Freud, né? Então, o luto, na realidade, é sempre que existe uma perda afetiva, um ente querido, uma pessoa partiu. Então, existe uma divisão interna no nível das emoções. O luto geralmente dura 2 anos. Então, é o período desses 2 anos realmente para poder elaborar essa perda e voltar para o processo da realidade. A melancolia, né, traduzindo hoje, seria a própria depressão. Então, o luto, na realidade, ele não tem perda da autoestima. Tá? Tem perda, né, de uma pessoa que foi importante na vida dela. Agora, a depressão já tem a baixa da autoestima, né, e desencadeia todo um outro segmento que a gente pode até voltar a falar. Mas no luto, a perda de uma pessoa querida, ela passa por fases onde, igual eu te falei, uma perda traz outras perdas. Então, se uma pessoa já perdeu um pai, tá, depois perde um outro parente, se não elaborou a perda daquele pai, ou se não elaborou a perda de uma mãe, vai trazendo todas as perdas da vida dela. Então, é um momento onde o processo terapêutico, um processo de análise, né, uma terapia, ajuda a entender o papel daquela pessoa na vida dela, como que ela integrou aquela pessoa e chegar num momento que o quê? É trabalhar com o desapego. Né? Uma das maiores dificuldades realmente é desapegar. Então, a pessoa tem que trabalhar exatamente, aquela pessoa fez parte de um processo de vida, enriqueceu a vida dessa pessoa, mas agora é o momento de desapegar, de entregar, tá, para o mundo, porque ela também tem que crescer. E se ela fica presa nessa questão, que é primitiva também, né, ela não consegue lançar outros voos. Então, ela tem que integrar o pai, a mãe, os parentes próximos, dentro dela, com aquilo que agregou um valor e que ajudou no crescimento, no autodesenvolvimento dela. Mas ela não pode ficar parada na sensação da perda, tá? Mas sim do que ela ganhou. Aí é o momento que a gente transforma, tá? Transforma a perda no ganhar. Então, é exatamente esse processo. A gente não pode ficar, o que eu estou perdendo, tá? Mas transformar a possibilidade de perder na conquista do ganhar. Então, a pessoa teve todo um significado na vida dela e deixou heranças emocionais aí. Então, é nisso que a gente faz o processo dela se apegar a isso, no sentido de traçar os primeiros passos, mas desapegar de um sentimento, né, que ficou, e também envolve culpa, né? O que eu poderia ter feito, o que não foi feito, então tem uma série de coisas aí. E ela desapega e aí ela abre uma nova perspectiva de vida, que é uma nova etapa. E na nossa cultura a gente nunca foi educado para perder, né? Desde pequeno a gente é doutrinado a sempre ganhar e não trabalhar com o que a gente perde, sempre com o que a gente ganha. Sim. Então a gente não consegue lidar com o sentimento de perda, né? É muito doloroso. É uma cultura perder. Positiva que eles chamam, né? Muito positivista, né? Exatamente. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, a gente vai tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.
Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura de Nova Lima resgata mais um importante projeto na cidade e reabre as portas da Escola Municipal de Música, na Rua Franzen de Lima, número 73, Centro. A escola foi fundada em 2002 e teve um crescimento vertiginoso, se tornando uma referência no estado. Uma escola que formou alunos hoje que estão aí como músicos respeitadíssimos. E a gente está tendo o privilégio de retomar essa escola depois de 2 anos fechada, que tem o suporte, o apoio da secretária Tatiana Kegler e do prefeito, porque ele é praticamente o pai dessa escola. Nesta primeira fase, serão ofertadas 150 vagas e retomados os corais infantil e adulto, a orquestra sinfônica, aulas de violino, violão, violoncelo, contrabaixo, percussão, técnica vocal e piano. Os interessados devem se inscrever na própria escola, em horário comercial. Para os alunos que já estão na escola, a gente vai abrir as inscrições do dia 23 ao dia 25 de julho. De 8 às 16 horas. E para os novatos, a gente vai abrir as inscrições do dia 30 de julho ao dia 3 de agosto, também de 8 às 16 horas. É muito gratificante ver tanta gente que começou aqui engatinhando e hoje são grandes profissionais, grandes músicos. Estamos muito felizes e acreditando que daqui para frente a gente consiga ter uma longevidade para esse projeto que é tão importante para a cidade, né? Fala, cidadão! Através do saudoso professor Mauro Mascarenhas, né, que me fez o convite de estudar na escola. E aqui foi o pontapé inicial. Profissionalmente, sou músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Além dela me ajudar com essa formação musical, ela também me ajudou muito com a disciplina, com o caráter. Então, foi uma instituição que marcou a minha vida desde a infância até hoje. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com o programa Cultura Geral, Sandra, quais são os sintomas da depressão? Quais são os pontos principais assim, que a pessoa pode se identificar, né? A gente considera 3 pontos fundamentais nessa primeira etapa de diagnóstico da depressão. Então, um dos pontos é a negatividade sobre si mesmo. Então, a pessoa o tempo todo, ela se coloca para baixo. Não vou dar conta, não vou conseguir, sou um fracasso. E ela vai colocando cada vez mais a autoestima dela, né, vai se diluindo. Então, o primeiro ponto é a negatividade em relação a ela. É como se ela não servisse para nada, né? Segundo ponto, negatividade em relação ao mundo. Então, ela vê o mundo como super ameaçador, o mundo é que não dá as possibilidades para ela não consegue as coisas porque o mundo é cruel. Então, é um sentimento de pessimismo muito forte, né? Então, o senso de realidade dela é como se o mundo fosse o inimigo maior dela. Então, ela não vê possibilidades. Então, o mundo, ela tem que lutar contra o mundo e ela não tem forças para lutar contra o mundo. E o terceiro ponto é a negatividade em relação ao futuro. Então, ela não tem uma visão de futuro do que ela pode desenvolver, o que ela pode conquistar na vida, né? Então, ela começa a fechar todo o processo de planos, de planejamento para o futuro. Então, ela fecha toda a possibilidade de usar os talentos, os dons. Então, quando uma pessoa chega depressiva no consultório, a primeira coisa que eu pergunto para ela, né, primeiro, o que gerou a frustração? Qual a perda, né, que essa frustração gerou, tá? De que ela tem raiva, ou de quem que ela tem raiva. Porque aí já começa a surgir, já começa a florar. E os planos, aí não tem planos, tá? O mundo ficou fechado. E nesse momento, a gente não pode deixar a pessoa sair do estado no momento dela, do estado depressivo, que pode durar o quê? Anos e anos.
tá? Sobre medicamento, aquela coisa toda. Então, o que que eu faço? Eu puxo, tá? E indico atividade física, movimento, voltar para a vida, a gente tem que dar um puxão. Porque se for deixar ela voltar no momento dela, ela vai ficar nesses 3 círculos o tempo todo. Tá? A baixa estima, ela não serve para nada, o mundo não presta e não existe futuro. E não existe futuro, ela perde a esperança, perde a fé, tá? Ela passa a achar que Deus, né, nessa questão da espiritualidade, que Deus esqueceu dela. Então ela se revolta, é um estado de revolta muito grande e ela perde ainda mais a vitalidade. Então aquela pessoa que não tem mobilidade, ela deita numa cama e ela fica olhando para o teto o tempo todo. Tá? Uma mente vazia, né? Sim. A depressão psicótica. O que é depressão psicótica? Tá. A depressão psicótica, na realidade, a gente tem que entender, né, a psicose como também uma divisão interna, tá? Então, por exemplo, psicose maníaco-depressiva, né? Então, é um estado onde oscila, né, momentos de depressão fortes e momentos de mania também muito forte. Então, esse nome foi mudado, tá? Esse nome foi mudado para bipolaridade, porque assusta menos. Sim. Então, se a gente faz um diagnóstico, né, um cliente está com uma psicose maníaco-depressiva, o alarde é muito forte, né? Sim. Então, a bipolaridade já é uma forma de né, lidar de uma maneira até mais suave, mas não deixando de entender a profundidade que é, né, essa psicose maníaco-depressiva. Então, é uma oscilação que pode ser orgânica, química, em termos de mudança, né, hormonal. Muitas vezes falta algum componente, né, na química do corpo que gera esses momentos de depressão ou de euforia muito grande. E o cuidado que a gente tem que ter na fase depressiva, não há risco de suicídio, tá? Porque a pessoa não tem nem energia para sair da cama, ela não consegue mobilizar, né, uma movimentação. Mas quando o estado muda e ela entra nesse estado de mania, então tem que tomar todo um cuidado, e a pessoa tem que estar o tempo todo com uma vigilância maior, porque é aí que o ato ocorre, tá? Porque ela está num outro nível de excitação nervosa muito grande e ela perde realmente a condição de avaliar esse sentido da vida. Porque na realidade ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com aquele estado ou com situações que fazem com que ela sofra, mas isso não é perceptível, então ela comete o ato. Né? Então essa divisão interna, a psicose seria exatamente isso, essa divisão interna muito profunda e a dificuldade de integrar esses aspectos. Como se fosse um quebra-cabeça, está montadinho, de repente as peças espalham todas. Né? Sandra, tem algum componente, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, ela teve uma perda e existe um processo depressivo permanente, como se fosse, vamos colocar assim bem para o ouvinte, para o ouvinte, não, para o telespectador entender, voltei lá no rádio. Um processo de depressão permanente que não seja, tem hora que ele dá um pico, ele aumenta, ele diminui, ele aumenta, ele diminui, mas ele está ali permeando aquela situação, tem um pico de raiva, ali tem um pico de ódio, daqui a pouco tem um pico de mania, daqui a pouco vem num processo de sono. Existe isso, assim, ela é leve, é forte, às vezes ela é um pouco mais leve, um pouco mais aguda. Existe. Então a pessoa, ela realmente passa por fases, né, onde ela vive momentos depressivos, vamos dizer assim, né? Então está indo bem, tá? Ela trabalha, ela faz as coisas dela, ela consegue, né, ter a vida social dela, afetiva. Tá, mas aí acontece uma frustração, alguma coisa não saiu do jeito que ela queria. E aí desencadeia tudo isso, o inconsciente começa a mandar para ela tudo aquilo que não está ok. Aí ela pode entrar, realmente ficar uma semana, tá, mais em estado depressivo. Né? E aí ela precisa do processo justamente para entender, tá, que aquilo é importante para ela resgatar o que não ficou legal, tá, lá no passado, e para que ela se fortaleça com esses momentos de perda. Pode ser uma perda afetiva,
como pode ser perda de emprego, perda, né, de situações de conquista que ela queria fazer e não conseguiu, até no nível afetivo, relacionamento, uma série de coisas. Então, eu considero o momento depressivo, eu até falo com meus clientes o seguinte, olha, o momento depressivo, você está depressivo, é uma chance de você voltar à adolescência. Uhum. Porque tem alguma coisa nessa fase aí que não ficou muito bem compreendida. Vamos aproveitar, voltar a sua história na adolescência. Você viveu algumas coisas que você não pôde viver lá para resgatar e trazer isso para a realidade. Então aí a depressão pode ser positiva, porque volta ao passado, resgata alguma coisa da adolescência, tá? Ela se permite, né? E às vezes é até enriquecedor, e ela consegue integrar. E aí esse ciclo, né, de tristeza e baixa energia e perda começa a se estabilizar. Então já vem uma perda aqui, ela já sabe que aquilo ela tem que entender para que ela possa continuar caminhando. É igual uma pedra, a pedra está lá no caminho. Ela não pode ficar parada perante uma pedra. Ela tem que ver o que ela vai fazer com aquela pedra. Tirar do meio do caminho dela, transformar aquela pedra em alguma coisa. Uhum. Aí ela aprende, né? Sim. É um processo de aprendizado. A depressão ela pode estar, ela pode ser subliminar, por exemplo, a pessoa não consegue relacionar com uma outra pessoa, não consegue relacionar com um grupo social de pessoas. Pode. Uhum. Primeiro vem uma alta exigência, né? Então existe, entra até no nível das fobias, né? Então existe a fobia social, tá? A pessoa não consegue realmente estar num grupo, ela se isola mais. Ela tem o desejo de ter um relacionamento social, um relacionamento afetivo, mas ela não dá conta de dar esse primeiro passo, porque existe uma autocobrança muito grande. Medo da rejeição, medo da crítica, né? Medo de perder, de se envolver afetivamente e perder. Uhum. Então ela quer um relacionamento, mas ao mesmo tempo vem o fantasma das perdas, né? E se ela se envolver, se ela passar a amar, gostar, então ela não abre o coração dela para a alegria. Sai do controle. Ela tem medo de sair do controle. Então ela se fecha e tenta manter o tempo todo, né? Aquela questão de que se eu ficar aqui no meu cantinho, nada vai acontecer. Uhum. E aí ela fica realmente no mundo dela e não consegue. Mesmo que a vida queira trazê-la, né, para viver experiências novas, mas ela insiste. E aí vem a queixa, né, Betão? Sempre tem. A queixa. Ela queixa o tempo todo. Vem queixa, vem reclamação, vem tudo, sabe? Uhum. Mas a queixa, ela tem que trabalhar isso e ver que é ela que está impedindo, né, esse crescimento. Uhum. Por isso é que o processo todo, né, de uma terapia, de uma análise, né, vai trazer isso e colocar na frente dela. Ela tem que enfrentar os monstros. Uhum. Ela não pode ficar fugindo dos monstros o tempo todo. Os monstros que ela criou. Gente, é um Né? programa que não dá vontade de acabar, né? Quer pegar o Alessandro Zoeli lá dentro. Ficar aqui até umas 9 da noite, será que eles fazem? O Sandro, pra gente... Hã? O Sandro, gente, o Alessandro tá falando comigo, se eu, não acaba não que eu tiro do ar. Ele falou no ponto eletrônico aqui, né? Bom, Sandro, pra gente encerrar, Sim. Hoje nós temos uma média de 2 milhões de pessoas por ano Sim. acometida pela depressão. Uhum. Num total, você estava falando de 350 milhões de pessoas por ano. Não, no total geral, no né? total geral, Atual, 350 milhões de pessoas depressivas. E 2 milhões de pessoas por ano. Esse por número, ano. a tendência com esse mundo pós-moderno é aumentar. Essa coisa assim de transformar a felicidade, coisificar a felicidade, né, o desejo, né? Então, assim, eu vou coisificar as coisas, coisificar. Eu quero, se eu comprar um carro, eu vou ser feliz, se eu comprar aquela roupa, eu vou ser feliz, se eu comprar aquela máquina fotográfica que se eu viajar, eu vou ser feliz. Se eu vou viajar, eu vou ser feliz. Essas coisificações também tá por trás disso tudo? Tá. Porque hoje realmente a cultura é de uma falsa felicidade. Então isso não existe. A gente tem esses momentos realmente de altos e baixos. E as pessoas, hoje elas conversam, tá, sobre coisas que elas viram. Elas contam histórias de alguém que ela escutou, de o que ela viu numa rede social. Ela deixou de falar dela. Ela deixou de contar as histórias dela. E antes a gente contava histórias da gente, né? Sentava no bate-papo, contava as histórias.
Então hoje existe isso, então ela quer mostrar que ela sabe muita coisa, mas ela não entra, ela não expõe o que seria a história dela. Então isso vai gerando realmente uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande. Então a tendência é aumentar, tá? E o que é na realidade sair disso? É fazer essa associação com a alegria, tá? É realmente trazer emoção, trazer o coração, falar das coisas, né, que ela vive no dia a dia. Por isso que os ensaios fotográficos, eles trazem realmente um resgate da autoestima e traz a pessoa em contato com ela. Ela tem que enfrentar os medos dela, né, Leonardo? Tá? De se expor, ela tem que buscar, tá? Essa imagem que é idealizada, mas que ela pode ter essa imagem, de certa forma, mais trabalhada no ensaio, se sentir feliz olhando, né? Então não é só uma vaidade. Tá? É um processo muito rico de trabalhar a questão da autoestima. Inclusive, vários clientes já vieram fazer os ensaios comigo e tal, e temos um trabalho maravilhoso. Exatamente, as clientes ficam assim, eu vi, né, a página, né, do Leonardo e queria realmente fazer o ensaio, o que você acha, né? Eu falo, nossa, excelente, vai, sabe? E se mostra, né? Mostrar para você primeiro, tá? Ser alegre, né? Trazer essa alegria de estar bem com ela mesma. E isso, então, ela abre, ela quebra tabus e ela vai mostrando esse coração para o mundo, né? A alegria. Sandra, para a gente encerrar agora, a terapia, a análise é um bom caminho, é o melhor caminho, é o caminho que a pessoa tem para poder enfrentar esses monstros esses monstros interiores? Olha, eu considero que pode ser o primeiro caminho, o primeiro passo. Tá? Porque se uma pessoa está num estado depressivo muito forte, ela perde energia, ela não vai conseguir fazer as coisas que ela tem que fazer. Então, às vezes, até num determinado momento, a medicação é útil, tá? Porque a medicação vai equilibrar, vai trazê-la para a realidade, onde ela vai poder trabalhar na terapia, né, nesse processo de análise, e começar a se entender melhor, tá? E se colocar no mundo. A partir daí, ela pode ampliar outras formas também de continuar desenvolvendo, que é um trabalho legal, que ela sinta prazer de fazer, trabalhar com arte, tá? Usar os talentos dela, usar os dons. E aí eu não falei no início que a depressão estrangula os talentos? Aí se ela começa a usar os talentos, realmente a depressão ela vai desaparecer, não existe. Tá? A pessoa que lida bem com o que ela pode produzir para ela e para o mundo, tá? A colaboração dela, o que ela pode doar para o mundo, ela não vai ficar depressiva. Ela vai usar a energia dela para doar. É o amor, né? Ela vai doar o amor dela. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Espero que todos tenham gostado desse programa. Foi praticamente quase 1 hora de programa falando aqui sobre esse tema que é tão importante e pertinente na vida do ser humano, principalmente hoje, né? Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.